Olá, companheiros e companheiras de todo o nosso MST. Eu sou Luísa Ref de Goiás, do setor de Produção, Cooperação e Meio Ambiente. E estamos aqui para mais um programa semanal da nossa análise de conjuntura. E eu quero começar conversando com a gente sobre as queimadas. Nosso país vive hoje uma situação completamente dramática do avanço das queimadas em quase todos os nossos biomas, em quase todo o nosso território nacional. E isso tem uma conexão direta com o projeto das elites e do governo Bolsonaro para o nosso país. A Amazônia, que é o nosso maior bioma, ela hoje já teve mais de 6 milhões de hectares consumidos pelo fogo. O Pantanal, que é o bioma mais agredido durante esse período de queimadas do ano 2020, já teve 3,5 milhões de hectares. E vejam, o Pantanal tem 18 milhões de hectares como um todo. Então já teve 3 milhões e meio de hectares destruídos pela queimada. Os Pampas, que é outro bioma que normalmente a gente não pensa que está sendo atingido pelas queimadas, teve o maior crescimento proporcional, mais de 300% a mais de queimadas desse ano, chegando a 600 mil hectares. E mesmo o nosso Cerrado, da onde eu sou, aqui do nosso estado de Goiás, que compreende toda a parte central do nosso país, chegou a mais de 10 milhões de hectares destruídos pela queimada. Queimadas, elas fazem parte de um processo muito maior de destruição da natureza e apropriação das terras pelo agronegócio e pela mineração. Esse processo ele se inicia com a violência contra os nossos territórios, territórios quilombolas, territórios indígenas. O agronegócio, o grileiro, o desmatador, ele avança sobre o território, faz o desmatamento. Depois que fez o desmatamento, faz a queimada. E essa frente de avanço, de expansão da fronteira pelo agronegócio, vai entrar numa nova etapa, que é a etapa do plantio da pastagem para que se introduza o gado e essa terra, enfim, seja de fato grilada. Em 2, 3 anos, ela pode continuar com gado, ela vai ser incorporada dentro da lógica da soja, ela vai ser incorporada dentro da lógica da cana-de-açúcar. Foram mais de 175 mil focos de incêndio em todo o Brasil, maior número desde 2010. E é claro, essa situação está completamente conectada com o governo Jair Messias Bolsonaro, porque ele não só estimula no seu discurso essa prática, como ele também estimula do ponto de vista legal, do ponto de vista econômico, essas práticas. Então, quando a gente olha o Plano Safra que foi lançado, que beneficia única e exclusivamente os grandes proprietários, nós estamos vendo um estímulo econômico para isso. Quando nós vemos que o orçamento para redução, para combate de incêndios e queimadas no Brasil, ele reduz em 2021, o orçamento que foi mandado agora pelo governo, em pleno período de queimadas, reduz, se comparado a 2017, em 44 milhões de reais esse orçamento. Quando a gente vê o ministro Ricardo Salles destruindo a legislação do Conselho Nacional do Meio Ambiente, que protege as restingas, os mangues, falando verbalmente nas reuniões que tem que se passar boiada durante a pandemia, o que nós estamos vendo é um governo que age claramente para que não só as queimadas, mas para que todo esse processo de grilagem de terras, de expansão do agronegócio da mineração, se consolide. E os impactos, nós todos sabemos, é o impacto na biodiversidade, é o impacto nos nossos territórios, é o impacto na condição atmosférica e, inclusive, o que nós estamos vivendo agora, o impacto na piora da onda de calor. Seja porque
Esse ar que está nas cidades, no campo, ele está completamente contaminado pela fuligem das queimadas, mas também porque essas próprias queimadas produzem cada vez mais eventos extremos climáticos, as chamadas mudanças climáticas, com mais frequência. Então, esse cenário, ele é um cenário de aprofundamento do que nós dizemos que é a dimensão ecológica da crise do capitalismo. Companheirada, a pandemia não acabou, embora o governo Bolsonaro faça toda uma batalha ideológica para que a gente acredite que a pandemia acabou. Essa semana, nós chegamos a 5 milhões de brasileiros e brasileiras contaminadas. Esse é o segundo maior número total de mortos do mundo, nós só estamos atrás dos Estados Unidos. O governo Bolsonaro, ele implementou uma guerra total contra as medidas que poderiam evitar esse genocídio. E essa postura de negar a pandemia, de tratá-la como mais uma doença, como mais uma gripe, e de que é necessário que se abram os comércios, que se libere a circulação, ela é uma postura completamente genocida, que mata fundamentalmente os e as trabalhadoras. Essa semana, inclusive, diversas capitais autorizaram o retorno às aulas. Uma situação extremamente grave que vai levar a um novo pico de contaminações e de morte. Qual é o resultado disso? Se nós temos ainda uma pandemia em níveis altíssimos, embora em uma queda lenta, mas em níveis altíssimos, e você tem menos leitos no SUS, você tem menos hospitais, hospitais de campanha, menos hospitais reservados com leitos para a Covid, o resultado é que o genocídio para a classe trabalhadora só vai aumentar. O que eles estão trabalhando é para que a Covid ela se torne mais uma das doenças que impactam os trabalhadores e que vão entrar na linha de frente do SUS sucateado, porque aquele esforço de pandemia ele está sendo completamente reduzido. Junta-se a essa situação extremamente dramática sanitária, os impactos, não da pandemia, volto a dizer, mas de como o governo federal, o governo Bolsonaro, conduziu essa pandemia. O primeiro é o desemprego. Então nós estamos chegando a um nível de desemprego, os últimos dados chegam a 14,4% da população brasileira desempregada. Só que esse dado ele não diz a realidade, porque só é considerado desempregado quem está no último ano procurando emprego. Então todo mundo que está desempregado há mais de um ano não é contado dentro dessa porcentagem. O que nós temos que pegar, na realidade, são os mais de 60 milhões de brasileiros que procuraram o auxílio emergencial, que estão em algum nível em situação econômica crítica. Vão ter sua realidade econômica ainda mais piorada com a redução agora, já executada pelo governo Jair Bolsonaro, do auxílio emergencial, que é um direito do povo brasileiro. E a batalha ideológica, inclusive, em cima disso é muito grande. A mídia burguesa ela tem dito que esse momento é um momento de renovação, né, de recriação. Inclusive, anunciou recentemente que foi o momento que mais se criou, por exemplo, os MEIs, os microempreendedores individuais. O que é isso? Isso é um trabalhador, uma trabalhadora, um indivíduo, que cria um CNPJ. Isso quer dizer que esse trabalhador e essa trabalhadora vai vender a sua força de trabalho em condições piores do que se ela tivesse empregada. Porque ela não tem o direito como trabalhador, ela é uma pessoa jurídica. Um retrato da precarização do trabalho é tido pelos meios burgueses como um avanço, uma renovação da economia brasileira. Nós sabemos que isso, além de uma mentira, vai levar cada vez mais à situação de crise econômica e social no nosso país. Junto com isso, com o desemprego, nós não podemos não falar da volta da fome. Os dados que passaram agora, entregues pelo IBGE, 10,4 milhões de brasileiros passando fome. Só companheirada, vamos analisar
mais a fundo o que saiu nesse estudo. Primeiro, que ele é de 2017 e 2018. Segundo, que ele fala em 10,4 milhões de brasileiros e brasileiras que estão em completa situação de fome. Só que o estudo, ele vai além e ele levanta quem são os brasileiros, os lares brasileiros, que estão em uma situação muito próxima da fome ou que não têm perspectiva de como vai se alimentar no próximo período. Isso, no termo técnico, eles chamam de segurança alimentar leve, moderada e grave. Esse dado de 10 milhões é só a grave. Isso é o colapso absoluto de uma nação que tem pouco mais de 200 milhões de habitantes. E é diante dessa situação que nós não tínhamos os números, mas nós sentimos, inspirados pela nossa quarentena produtiva, inspirados pelas nossas ações de solidariedade, que o MST e várias outras organizações construíram o projeto de lei Assis de Carvalho, que é um projeto que definia algumas poucas ações de estímulo para a produção de alimentos pela agricultura familiar e camponesa. E esse projeto ele foi aprovado unanimamente pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. O Congresso Brasileiro, com todas as suas contradições, aprovou esse projeto. O governo Bolsonaro, o presidente Bolsonaro, vetou integralmente o projeto. É um crime contra essa situação de fome que o povo brasileiro está passando. Essas dimensões da crise brasileira, elas são fruto das opções políticas da elite nacional e do governo Bolsonaro nesses últimos 2 anos de forma mais aprofundada. E tem uma característica comum que é a total subserviência, subordinação ao império estadunidense. É fundamental que para os Estados Unidos o nosso Brasil esteja na lona para que ele possa nos subordinar e nos colocar alinhado a ele dentro das suas disputas geopolíticas. Então é por isso que nós, o MST e várias outras organizações populares do Brasil, se juntaram na construção da jornada internacional anti-imperialista, construída pela Articulação Internacional dos Povos. Essa jornada, que já teve uma diversidade de ações ao longo dessa semana, se conclui no dia 10 de outubro, com o Festival Internacional Anti-Imperialista, onde vão ter uma diversidade de lideranças, uma diversidade de expressões culturais de todo o planeta que denunciam as ações do Império. Nós temos como as bandeiras centrais dessa jornada algumas denúncias. A ação imperialista contra a China, a construção de uma nova Guerra Fria, a ação imperialista frente à pandemia da Covid-19, não só com uma ação negacionista para que os trabalhadores morram, mas aproveitando a pandemia justamente para fazer uma série de ações do campo econômico, militar, inclusive, e é outra bandeira e outra denúncia, forçando que os trabalhadores paguem a conta da crise do sistema capitalista. Denunciamos também as sanções que vêm aumentando aos países que não se subordinam ao império, especialmente a nossa querida Cuba, a nossa querida irmã Venezuela, o Irã e vários outros países que têm feito a resistência ao império. Denunciamos a face econômica do império via suas empresas transnacionais que se produzem aqui no Brasil, principalmente no agronegócio e na mineração. Denunciamos também as inúmeras bases militares que estão por todo o mundo, bases militares dos Estados Unidos, que causam instabilidades, promovem a guerra e tentam subordinar o poder popular das organizações, dos países que tentam construir um processo autônomo, soberano. Também promover um dos nossos focos nessa jornada anti-imperialista foi justamente promover a solidariedade com os presos e presas políticas, como Julian Assange, presos e presas políticas do imperialismo. E nós não poderíamos deixar de homenagear com uma jornada anti-imperialista
justamente o nosso grande comandante Ernesto Che Guevara. Por isso a jornada também se coloca nessa semana, em memória a todo o seu espírito internacionalista e anti-imperialista, que tinha muito claro que se não enfrentarmos o império, não será possível a construção de uma sociedade justa e de países com seu próprio projeto popular e soberano. E para finalizar a nossa análise de conjuntura, nós estamos no meio também de uma outra jornada muito bonita, muito importante, que constrói o presente e anuncia o futuro, que é a nossa Jornada Nacional Sem Terrinha. Essa Jornada Nacional é marcada pela defesa do meio ambiente, da educação e da vida. Estão acontecendo inúmeras ações em todo o território nacional. Elas estão sendo construídas na perspectiva de nós trazermos a questão da defesa do meio ambiente, vinculada com o nosso Plano Nacional Plantar Árvores, Produzir Alimentos Saudáveis, como um enfrentamento a toda essa destruição que o governo Bolsonaro tem produzido. E no dia 12, nós vamos ter a Assembleia Nacional 12 das Sem Terrinhas do nosso Movimento Sem Terra, aonde nós vamos trazer toda a riqueza dessas ações que foram realizadas durante a Jornada Nacional. É isso, companheirada. Sigamos nos cuidando, sigamos nos organizando. As peleas que temos pela frente são grandes, mas também as nossas perspectivas de construção de um projeto popular, de uma construção da resistência frente ao imperialismo e frente ao fascismo, ao neoliberalismo do governo Bolsonaro, são grandes e, portanto, temos que estar preparados, temos que estar se organizando para esses próximos momentos. Um abraço a todos e todas.